Olá, seja bem-vindo à Literatura Falada. Hoje a gente vai falar um pouco de como eram os teatros na época de William Shakespeare. Você sabia que os teatros daquela época eram bem diferentes da ideia que a gente tem de teatro hoje? Pois é, o primeiro teatro profissional inglês foi inaugurado no norte de Londres no ano de 1576. Shakespeare tinha nessa época mais ou menos uns 12 anos e morava na sua cidade natal, Stratford. O teatro se chamava simplesmente The Theatre, veja que na falta de um outro teatro, chamar simplesmente teatro já era suficiente, e ele marca então o início do que a gente chama de Era de Ouro do teatro inglês. Até o Renascimento, marcado pela ascensão de Henrique VII ao poder no ano de 1485, não havia um teatro propriamente profissional na Inglaterra. É claro que o teatro ele era muito praticado durante a Idade Média no país e ele tinha então um intuito religioso e moral e era muitas vezes encenado nas igrejas ou próximo a elas. Essas peças tinham o intuito de divulgar conhecimentos da Bíblia, ideias da igreja, uma vez que a maior parte da população, ou grande parte da população, era analfabeta. Então, o teatro tinha esse intuito moral e esse intuito educativo, digamos assim. A gente percebe então que a Inglaterra, né, quando o primeiro teatro foi inaugurado em Londres, ela já contava com uma tradição dramática popular e cultural no país. E foi o Henrique VII quem resgatou o costume de ter na corte um pequeno grupo de atores, sendo que foi no reinado do seu filho, o Henrique VIII, que esse hábito ganhou força e se estendeu a outros nobres. Quem me assistiu naquele vídeo, quem foi Shakespeare, deve se lembrar que lá eu falo que o Shakespeare foi patrocinado por um lord, o conde de Southampton, e ele também foi parte da companhia de atores do rei Jaime I, a Kingsman. Havia ainda atores ambulantes que solicitavam permissão para atuar em mansões rurais ou pátios de estalagens. Com o crescimento da cidade de Londres, com grande fluxo da população rural para a capital, os atores começaram a ter bases semi-permanentes em estalagens da cidade. O próximo passo seria a construção de um espaço pronto para esse fim. O teatro, né, o The Theatre, foi construído por James Burbage, que era ator e era um mestre marceneiro. E ele o fez com o apoio de John Brain, um merceeiro rico. Cabe aqui observar que há quem defenda que o primeiro teatro de Londres tenha sido o Red Lion, mas faltam dados para sustentar a proposição. De qualquer modo, o The Theatre foi o primeiro a ter uma companhia fixa de qualidade. A partir daí, vários teatros foram construídos em Londres, dentre eles destacamos o The Curtain no ano seguinte. Isso porque, além do teatro ser muito popular, ele era economicamente interessante, né, para quem podia investir nisso. Veja que a companhia da qual Shakespeare era parte, Lord Chamberlain's Men, tinha o The Theatre como base. Eles se mudaram de lá para o The Globe no ano de 1599. E esse é um fato curioso. O novo teatro, o The Globe, foi construído utilizando a estrutura de madeira do The Theatre. Eles desmontaram o The Theatre, pegaram aquela estrutura e construíram um novo teatro a partir dela que se chamou o The Globe. Isso porque o Burbage não conseguiu renovar o contrato de arrendamento do terreno onde o primeiro teatro da cidade ficava. Detalhe, rezava o contrato que, em caso de não haver renovação do contrato, né, do arrendamento, o que tinha sido construído sobre o terreno ficaria de posse do dono do terreno. Então, em princípio, a companhia do qual Shakespeare era parte, ela perderia o teatro, ela ficaria
a ver navios. E aí o que eles fizeram? Eles se aproveitaram de que o dono do terreno fez uma pequena viagem, estava ausente da cidade, se organizaram, contrataram um marceneiro, uma equipe, fizeram um mutirão, desmontaram aquela estrutura, transportaram para o outro lado do rio, para onde eles tinham arrendado um outro terreno, e lá construíram o The Globe. Isso foi feito no dia 28 de dezembro de 1598. E o marceneiro se chamava Peter Street e dizem que ele tinha uma equipe com 12 operários que desmontaram esse prédio antigo, carregaram essa estrutura para montá-la do outro lado do rio. O Globe tinha capacidade para aproximadamente 3.000 pessoas, lembrando que Londres da época tinha mais ou menos 200.000 habitantes. E dizem os estudos que ele ficava lotado diariamente até a sua destruição por um incêndio durante a apresentação de Henrique VIII no dia 29 de junho de 1613. O Globe foi então reconstruído com verba do rei Jaime I e de doações, mas ele foi demolido pelos puritanos do ano de 1644. Os puritanos acreditavam que o teatro era um pecado sem perdão. E quando eles subiram ao poder, eles então destruíram todos os teatros. Uma curiosidade, o Globe foi reconstruído na cidade de Londres. Então, quem vai a Londres hoje tem a possibilidade de visitar uma réplica do The Globe. Isso graças ao projeto do ator americano Sam Wanamaker, que fez esse projeto ainda nos anos 70, e da planta do arquiteto sul-africano Theo Crosby. E o The Globe, essa réplica do The Globe, foi inaugurada oficialmente no ano de 1996. O teatro da época do Shakespeare não contava com cenários elaborados, mas com um palco simples e iluminação natural. As peças eram apresentadas à luz do dia. Era necessário, então, um grande envolvimento imaginativo da plateia com o que ela via. Então, se uma cena, por exemplo, se passava à noite, era necessário que isso constasse do diálogo. Se os personagens estavam frente a um abismo, era necessário que isso constasse do diálogo. E era necessário um discurso vigoroso, forte, envolvente, né, que fizesse com que o espectador vivenciasse aquilo que estava sendo apresentado para ele. Né? Então, Shakespeare, daí o sucesso, né, das peças do Shakespeare, que tem um discurso vigorosíssimo, né, envolvente, porque era necessário, justamente pela carência de recursos ali técnicos. Né? A linguagem era, sim, um recurso muito poderoso, pois que era necessário envolver o espectador. Né? O The Globe era enorme, ele tinha forma poligonal, 20 lados, aproximadamente 33 metros de diâmetro. Era predominantemente branco por fora, ele era céu aberto, o palco era protegido da chuva por uma cobertura sustentada por 2 pilares de carvalho. O teatro era construído em torno de um pátio central, o chamado de palco exterior, e havia espaço livre em torno dele para os espectadores que pagavam menos e ficavam de pé. Atrás dessa estrutura foi criado um novo espaço chamado de palco interior, com uma porta para cada lado e camarins. Acima do palco interior havia outro espaço similar chamado de palco superior, e em um nível acima dele havia um espaço para os músicos. A frequência ao teatro era surpreendente, né? Lembrando que às vezes 5 ou 6 casas apresentavam espetáculos ao mesmo tempo. Considerando que na média elas acolhiam 2.000 espectadores por noite, isso significava cerca de 30.000 ingressos por semana. O teatro era frequentado por todas as classes sociais. Nos primeiros tempos ele era frequentado quase que exclusivamente por homens, mas com o tempo as mulheres, tanto as de vida duvidosa como as esposas de grandes comerciantes, nobres, enfim, começaram a frequentar os teatros com regularidade.
Na área próxima ao palco, geralmente ficavam os rapazes e os homens. Nas galerias inferiores, mulheres, no geral as mulheres pouco respeitáveis. Nos camarotes, as pessoas com maior condição, cavaleiros, advogados. E nos camarotes dos lords, os nobres, etc. Ou seja, se uma pessoa quisesse ir ao teatro e tivesse apenas um penny, haveria um lugar para ela. A divulgação dos espetáculos era feita por meio de panfletos pregados em árvores, contendo o nome do teatro e o título da peça, e isso era suficiente. Lembrando que não havia na época uma variedade de entretenimentos, e estima-se que mais ou menos 50% da população era analfabeta. Então era uma ótima oportunidade para eles terem contato com histórias, aventuras, se encontrarem, enfim. Esse tipo de divulgação era suficiente. E além disso, era uma incontestável experiência estética, né? E que nos deixou aí um legado interessantíssimo. Se alguém quiser ler sobre essa questão, eu deixo aqui a sugestão de um livro que vocês estão vendo aí, que se chama Shakespeare, Sua Época e Sua Obra. E, em especial, o capítulo escrito pela grande pesquisadora de Shakespeare, a Bárbara Eliodora, Os Teatros no Tempo de Shakespeare. É um artigo bem interessante, assim como todo o livro, que nos leva a compreender melhor a época de Shakespeare e como que eram os costumes. Enfim, é um livro bem interessante e esse capítulo em específico vai trazer informações curiosas e mais aprofundadas do que essa breve explanação que eu fiz para vocês. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro.